Hoje, o Jornal A Verdade entrevista Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, uma pessoa que tem combatido fortemente a violência que o setor financeiro, os grandes banqueiros cometem contra a população brasileira. Boa tarde, Maria Lúcia, tudo bem? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Donovan, que está aqui gravando, e todo o coletivo aí da UP, do Jornal A Verdade. Um forte abraço para todo mundo. Maravilha. Fatorelli, primeiro começa contando para a gente sobre o que é a Auditoria Cidadã da Dívida Pública, o que é essa associação e como surgiu, qual foi o grande grito, a grande necessidade que vocês identificaram. E vocês também estão com uma campanha correndo recentemente, né? A Campanha Nacional por Direitos Sociais. Isso. Fala um pouquinho dela para a gente também. Sim. Olha, a Auditoria Cidadã surgiu no ano 2000, no âmbito daquele grande plebiscito popular. Você é jovem, não vai se lembrar, mas os que são jovens há mais tempo vão se lembrar. O Léo Périx participou da coleta de votos lá em Belo Horizonte. Eu me lembro dele bem jovenzinho lá, nos ajudando a coletar votos. Foi uma grande mobilização popular. Naquela época não tinha rede social, não tinha WhatsApp, Facebook, nada. Os votos eram colhidos na rua, em banquinhas. A gente colocava mesinhas em frente ao sindicato, em frente a órgãos públicos, igrejas, etc., praças, feiras, e coletavam os votos. Esse plebiscito foi um plebiscito popular. Ele foi trazido à tona por um conjunto de entidades da sociedade civil, vários sindicatos, associações, a campanha Jubileu Sul, igrejas. Foi um conjunto de forças sociais que criaram esse plebiscito. Ele tinha 3 perguntas. Uma das perguntas era exatamente: você concorda em continuar pagando a dívida pública sem fazer a auditoria prevista na Constituição? E olha, com aquela dificuldade toda, sem rede social, sem nada, nós colhemos mais de 6 milhões de votos. E a imensa maioria votou não, que não concordava em continuar pagando a dívida sem a auditoria prevista na Constituição. Então, isso aí traz um grande respaldo, né, para essa luta, além da previsão constitucional. O que as entidades organizadoras do plebiscito fizeram? Trouxemos, aí na época, eu era presidente do Sindicato de Auditores lá em Minas Gerais, fui convidada para fazer parte da coordenação da campanha, fizemos cartilha em apoio ao plebiscito, e aquilo ali nos introduziu nesse coletivo social. Nós entregamos os resultados desse plebiscito aqui no Congresso Nacional em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, no Palácio da Alvorada, ao Executivo. Não aconteceu absolutamente nada. Os meses se passaram e nenhuma força política se moveu. E aí, aquelas entidades se reuniram novamente, falaram: e nós? O que nós vamos fazer? Nós também vamos deixar toda essa mobilização social, toda essa resposta de lado? Não, vamos criar uma auditoria cidadã. Por que cidadã? Uma auditoria que vai ser feita pelos cidadãos, para os cidadãos, para manter o tema da dívida em debate, para aprofundar os estudos de acordo com o que a gente tiver acesso. E todo mundo achou ótima a ideia, e como eu era auditora de profissão, na época eu ainda estava nativa, e o tema era auditoria, me pediram para coordenar. Aí estou, agora há 24 anos, e com muita honra, porque tudo aquilo que eu estudei na minha vida de auditora fiscal está sendo útil para essa luta social, tá? E essa campanha que a gente tem agora, junto com várias entidades da sociedade civil, inclusive a Unidade Popular, é a Campanha Nacional por Direitos Sociais.
essa campanha meio que coroa a atividade da auditoria cidadã, porque toda a vida a gente nunca se dedicou à auditoria da dívida pública para tornar ninguém especialista em dívida. Que valor teria isso? Né? Que importância teria isso, além de um conhecimento? Né? O nosso objetivo, ao investigar a dívida pública, tanto interna como externa, federal, estadual, municipal, sempre foi o papel que a dívida pública exerce no orçamento. Porque a dívida sangra a maior parte dos recursos, a dívida está por trás do teto de gastos lá do Temer, está por trás do arcabouço fiscal do atual governo, está por trás das contrarreformas. Reforma da Previdência para que é? Para adiar, diminuir ou cortar direito da população para sobrar mais dinheiro para a dívida. Privatizações, todas as privatizações, desde Collor, Fernando Henrique, todos os presidentes, porque todos privatizaram, uns mais, outros menos, mas todos privatizaram. A justificativa para todas as privatizações de patrimônio público, a maioria delas completamente insanas, foram sob a justificativa de pagar a dívida. Então, que dívida é essa? Por isso que a gente investiga a dívida pública. A dívida pública está por trás de todo prejuízo social, patrimonial, financeiro e econômico ao povo brasileiro. E essa campanha vem denunciar isso, é uma campanha por direitos sociais. E nós só teremos plenitude de direitos sociais no Brasil quando enfrentarmos esse sistema da dívida que está aí. Porque o Brasil é riquíssimo, todo mundo sabe disso, quanto o Brasil é rico. Não só em riquezas naturais, viu? Porque geralmente quando a gente fala em rico, as pessoas pensam, é rico em minérios, em florestas, praias, etc. Sim, nós somos riquíssimos em todos os recursos naturais, não falta nada nesse país. É riquíssimo e em abundância. Mas nós temos também muito dinheiro em caixa. Nós temos mantido nos últimos anos cerca de 5 trilhões de reais em caixa. Então, é um absurdo que a gente tenha grande parte da população brasileira na pobreza, na miséria e até passando fome, tá? Então, a dívida está por trás de toda essa escassez, tá? Junto com esse modelo econômico que é aplicado no Brasil, que privilegia a dívida, né? Um modelo econômico que aí dá tudo para o agronegócio, para a mineração predatória e para o setor financeiro e deixa a maioria da população à míngua. Então, essa campanha por direitos sociais, ela visa popularizar tudo isso e fortalecer as lutas sociais. Ninguém mais vai lutar sozinho. O que estiver acontecendo num setor, todos os outros setores que estão participando da campanha vão tomar conhecimento, poderão divulgar para fortalecer as lutas sociais, para a gente conseguir avançar. Perfeito. A dívida pública é o nosso personagem principal aqui. Sim. Que a gente está tratando. A gente precisa, então, entender da onde que ela vem, qual que é a origem dessa dívida pública que a gente paga hoje, né? Em que momento histórico ela se origina? Sim. Felipe, sua pergunta é super importante, porque as pessoas, em geral, são muito preocupadas com dívidas, né? Porque a maioria das pessoas tem dívida pessoal. Por que a maioria das pessoas tem dívida? Porque os salários no Brasil são muito baixos. A pessoa vive ali no limite e qualquer coisinha que acontece, uma doença inesperada, um material escolar extraordinário que o filho precisa, qualquer coisa que dá errado, o salário já não pode. Então aquela pessoa precisa pedir um dinheiro emprestado a alguém. Então, quando a gente fala em dívida pública, em geral, as pessoas fazem a relação com a dívida privada. E não tem nada a ver, tá? A grande mídia gosta de falar, aí, o país está endividado porque procedeu da mesma forma que uma família, que gastou mais do que tinha. Não é isso, tá? E as pessoas
ficam às vezes confusas quando a gente fala em auditoria da dívida. Por quê? Imagina a situação entre pessoas. Felipe, imagina se você tira R$100 do seu bolso e me empresta. E eu combino de te pagar daqui a uma semana. Imagina se em vez de te pagar, eu viro para você e falo, Felipe, eu vou fazer uma auditoria dessa dívida. Não vai soar estranho? Então, olha só, não pode fazer relação entre a dívida pessoal e a dívida pública. Porque a dívida pessoal, em geral, é uma dívida legítima. Você me emprestou, é uma dívida legítima. Você tirou um dinheiro seu, me emprestou, eu tenho obrigação de te pagar. O quanto antes, não é? Isso é dívida privada, é uma dívida entre pessoas. A dívida pública é outra história. A dívida pública, na maioria das vezes, o dinheiro não entrou. Então, peraí. Como é que surgiu dívida, então? Porque o mercado financeiro, gente, foi muito esperto de escolher a dívida pública como veículo do desvio do dinheiro para setores privilegiados. Exatamente pelo fato que dívida é uma coisa que todo mundo respeita, porque quando fala em dívida, as pessoas pensam nessa dívida pessoal. Por que eu falo que a maior parte da dívida pública, o dinheiro nem chegou? O dinheiro nem entrou para o orçamento. Porque nós investigamos isso. Houve uma CPI da dívida pública na Câmara dos Deputados em 2009, 2010. E eu, na época, ainda era auditora da Receita Federal, eu fui requisitada para assessorar a CPI. E um dos requerimentos aprovados foi para que a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentasse todos os contratos de dívida externa que justificaram aquele crescimento brutal da dívida externa durante a ditadura militar. Quando começou a ditadura militar, lá em 64, a dívida externa era 3 bilhões de dólares, pouco mais de 3 bilhões de dólares. Quando terminou, era mais de 85 bilhões de dólares. Então, a dívida externa se multiplicou mais de 30 vezes durante o período da ditadura militar. Então, nós pedimos os contratos que justificassem esse imenso salto. Porque quando você vai olhar nos livros, o que está escrito lá? Isso aí foi um milagre econômico. Foi a construção das hidrelétricas, das ferrovias, das siderúrgicas e etc. Tá bom, então vamos ver os contratos. Pois bem, analisando todos os contratos, somando todas as resoluções aprovadas no Senado que se referiam a dívidas externas de estados, somando toda a emissão de títulos no exterior, somando tudo, não explica nem 20% desse crescimento. Nem 20%. Tá? Nem os juros explica. Nem o juro, nem colocando juro em cima disso. Tá? Não explica. Então, o que pode ser essa outra parte de cerca de 80% da dívida externa? Pode ser duas coisas. Financiamento da ditadura, porque isso tudo está em arquivos sigilosos que todos os presidentes vão prorrogando, né? Ninguém nunca teve acesso aos arquivos da ditadura. Então, a gente não sabe o que foi financiado com dívida externa e julgado nas costas do povo. E isso a gente precisa saber, porque é uma dívida totalmente ilegítima. Tem um termo jurídico que fala dívida odiosa, que é uma dívida contratada sem
transparência alguma por regimes totalitários, como é uma ditadura, e contra o interesse do povo. Porque o povo não queria ditadura, coisa nenhuma. O povo toda a vida quis democracia, quis liberdade. Então, se a dívida externa serviu para financiar a ditadura, a gente tem que saber. A gente não sabe, tá? Outra coisa que está aí nesses quase 80%. Um dos feitos da ditadura foi criar o Banco Central, lá em 1964. E logo após, em 67, o Banco Central baixou uma circular, dando liberdade total para os bancos que atuavam no Brasil, qualquer banco, inclusive banco estrangeiro que atuasse no Brasil, para se endividar no exterior à vontade. Não tinha limite não, Felipe. Então, imagina, um banco brasileiro, um banco estrangeiro, ia lá fora, se endividava em dólar, a juro baixinho, porque lá fora sempre o juro foi baixo. E aqui no Brasil, o juro sempre foi alto. Então, olha, você consegue imaginar a farra? O banco pegando dólar lá fora, a juro baixinho, trazendo para o Brasil, o Banco Central convertia em moeda nacional. Os bancos emprestavam aqui dentro a juro exorbitante, ganhando uma fortuna. Só que os bancos privados ficavam com essa dívida lá fora. Uhum. O que aconteceu na década de 80? Quando veio a crise da dívida, que os bancos internacionais começaram a aumentar a taxa de juro, toda essa dívida privada foi transformada em dívida pública. Então, o que aconteceu com o estoque da dívida? Eu vou fazer um movimento aqui. O estoque da dívida estava aqui, pegaram a dívida privada, a dívida contraída por bancos, por empresas multinacionais que também se endividaram lá fora, e somaram essa dívida privada todinha ao estoque da dívida pública. Simplesmente transformou. Eu pergunto aí a quem está assistindo essa entrevista. Essa parcela aqui, que era dívida privada, dívida de bancos, dívidas de grandes multinacionais. Esse dinheiro entrou para os cofres públicos? Não, nunca. Isso aqui poderia ser chamado de dívida? Nunca. Dívida, no conceito, ela só surge quando alguém entrega um dinheiro para alguém. A dívida veio parar aqui por conta da transformação de dívidas privadas. Durante a CPI, o Banco Central chegou a responder para a CPI que, de fato, ele concordou, ele confirmou que houve transformação de dívida privada em dívida pública e que ele não saberia dizer o valor exato, porque os controles se perderam, coisas absurdas, alegações absurdas, sabe? E ficou por isso mesmo. Por quê? Falta um clamor social maior. O que aconteceu com essa dívida externa gigante lá da década de 80? Quando fizeram essa transformação de dívida privada em dívida pública, criaram novos acordos internacionais em que o Banco Central assumiu o papel de devedor perante os bancos privados internacionais. Esses acordos eram completamente ilegítimos, foram feitos em segredo, várias cláusulas que o senador Severo Gomes considerou nulos, acordos nulos de pleno direito. Tem um relatório dele, e eu vou te passar o link depois, está na página da Auditoria Cidadã, porque toda brasileira, todo brasileiro deveria ler esse relatório dele, para ver o absurdo que está nessas negociações de dívida externa na década de 80. Nessa época, gente, nem tinha dívida interna, tá? Ela era, assim, desprezível. E aí, o que aconteceu com esses acordos em que o Banco Central assumiu o papel de devedor?
Para começo de conversa, ele nem poderia ter assumido o papel de devedor. Como um agente do sistema financeiro nacional, ele não podia ser o devedor. Mas esses contratos foram feitos em Nova York, sob as leis de Nova York, rifando a Constituição brasileira. Eram tão absurdos, cláusulas tão leoninas, eles acabaram entrando em processo de prescrição. Essa dívida estaria prescrita. O que é uma dívida prescrita? Uma dívida morta, prescreveu, morreu. Ninguém olhou isso e toda a dívida daqueles acordos ilegítimos que embutiam uma montanha de dívidas privadas foram transformadas em novos títulos da dívida externa, como se passasse a limpo. Esses novos títulos foram emitidos em Luxemburgo, paraíso fiscal, num processo que recebeu o nome de Plano Brady. Esses títulos, pessoal, eram tão absurdos, tão sujos, eles eram chamados pela própria mídia de papel podre. Eles não poderiam ser negociados em nenhuma bolsa de valores do Brasil ou de qualquer parte do planeta. Nenhuma bolsa poderia comercializar esse tipo de título podre. O que o Brasil fez com esses títulos? Deu 3 destinações. Uma parte desses títulos podres foram sendo transformados ao longo dos anos em novos títulos da dívida externa, cada vez um pouco mais institucionalizados, com a carinha mais legalizada, mas ainda dívida externa. Uma outra parte foi transformada em dívida interna, lá no início do Plano Real, a partir de 94, quando o juro estava em quase 50% ao ano. Então imagina, você pegar um papel podre, transformar em título de responsabilidade do Tesouro Nacional e pagando juro de quase 50% ao ano. E uma outra parte desses títulos podres da dívida externa foram aceitos como moeda de privatização. Metade da Vale do Rio Doce foi paga com essa papelada podre. Então, quando você me pergunta da origem, Felipe, quando você vai voltando, quando você vai desfazendo essa meada, o que entrou mesmo de dinheiro aqui? Que pudesse ser comparável com aquele exemplo inicial que eu dei de você tirando R$100 e me emprestando. Disso tudo que eu te contei, o que entrou mesmo? E para além disso, então, esses processos de privatização que ocorreram dessa forma, com os títulos podres, eles são processos flagrantemente legais. Flagrantemente legais. Porque nem aí entrou dinheiro nos cofres públicos, foi uma mera operação contábil. Aqueles títulos podres entravam como dinheiro na contabilidade pública, por quê? Porque a lei, lá se você for olhar lá, a lei do Plano Nacional de Desestatização de Collor, essa lei foi inicialmente editada por Collor e ela vem sendo requentada por Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. Todos se reportam a essa lei do PND, do Plano Nacional de Desestatização. Tá? Lá tem um artigo lá, nessa lei, um dispositivo, que fala que os títulos da dívida externa brasileira serão aceitos como moeda de privatização. Então, na contabilidade pública, você vê lá um ingresso de dinheiro, mas não é dinheiro, é esse título que, pela lei, era equivalente à moeda, tá? Então, a origem da dívida começa aí na ditadura, porque você vê, quando a ditadura começou era apenas 3 bi. Hoje, a gente paga mais de 3 bi por dia de reais. Naquela época era dólar. Então, 3 dias de dívida.
3 dias de dívida que a gente paga hoje era o estoque da dívida externa quando começou a ditadura militar. Tá? Então, apenas uma parte dela, então, resumindo, apenas uma parte da origem da dívida está explicada por contratos que financiaram construção de Itaipu e outras hidrelétricas, Companhia Siderúrgica Nacional, Uzi Minas, etc. Apenas uma parte está explicando hidrelétricas, siderúrgicas, ferrovias e etc. Eletrobras pegou inúmeros empréstimos, Petrobras. Mas isso não cobre, junto com todos os outros documentos, não cobre nem 20%. O resto foi financiamento de ditadura? A gente não sabe. Quanto que foi dívida privada? Nem o Banco Central respondeu. Mas está lá. Comprovação efetiva? Não tem. Tá? Por isso que a gente luta pela auditoria. Porque a partir daí, houve toda aquela ilegalidade dos acordos de Nova York, da transformação em Braid, da transformação dos títulos Braid em dívida interna e da dívida interna galopante com juro alto. O Tribunal de Contas da União respondeu ao Senado em 2017 que nenhum investimento havia sido pago com o título da dívida interna brasileira. Isso está na nossa nova cartilha, que eu quero aproveitar esse momento da entrevista para mostrar essa cartilha, tá? Que foi publicada pela Auditoria Cidadã da Dívida em 2023, com apoio de várias entidades da sociedade civil. Aqui na página 13, essa cartilha está gratuita, disponível na página da Auditoria Cidadã. É só vocês entrarem lá no menu, vocês vão ver lá no menu da Auditoria Cidadã, tem um dos tópicos lá, folhetos e cartilhas, vocês vão entrar. Olha aqui, da página 13 tem essa tela, ó, é uma tela publicada pelo TCU, exposta a senadoras e senadores. Olha o que fala aqui. No período de 2000 até 2017, por que 2017? Porque essa apresentação foi em 2018, era até o último ano, tá? No período de 2000 a 2017, nenhuma, olha aqui o Tribunal de Contas falou, nenhuma despesa orçamentária classificada como investimento foi custeada com recurso da fonte de emissão de títulos da dívida pública. Nenhum investimento. Então, pessoal, a dívida interna, isso aqui em relação à dívida interna, que passou a explodir a partir de 1994. Aqui na cartilha tem o gráfico. Ó. Olha aqui. Tem o gráfico da dívida externa e da dívida interna. O da dívida interna, olha aqui. Que ano que ele começa? 94. Com aquela transformação dos títulos podres aqui. Tá? Então, toda essa montanha de dívida interna não serviu para investimento. Então, eu mesma te pergunto, ora, uma dívida que não serviu para investimento, serviu para quê? Isso é outra coisa que não pode comparar a dívida das pessoas com a dívida pública, porque muitas vezes você tem uma dívida, mas você tem um carro. Você tem uma dívida, mas você tem uma casa. Você tem uma dívida, mas você custeou a educação de um filho ou uma cirurgia de alguém da família que não podia esperar pelo SUS, etc, etc. Aqui, nós temos uma dívida de mais de 8 trilhões de reais hoje. E o que a gente tem de investimento? Nada. Por quê? É uma dívida que nunca serviu para investimento. É uma dívida que paga o maior juro do planeta. É uma dívida que abrange uma porção de mecanismos financeiros para transferir recurso público para setores privilegiados. Dentre esses mecanismos, o atual arcabouço fiscal vigente, certo?
Claro. Por quê? O que é o arcabouço? É o teto de gastos com uma minúscula flexibilidade de 0,6% a 2,5% ao ano. Por isso que eu falo minúsculo, porque 0,6% a 2,5% é ridículo, tá? Então, e o teto abrange o quê? O teto é só para despesas com saúde, educação, previdência, assistência, estrutura do Estado, pagamento de salário de servidor, Aquilo etc. que a gente chama de gasto primário. Gasto primário, investimentos sociais ou com a estrutura do Estado, que é o chamado gasto primário. O gasto indecente, que é o gasto com juro e amortização da dívida, fica fora do teto. Ficou fora do teto do Temer e fica fora do arcabouço de Lula e Haddad. Entendo. E aí, Fatorelli, tem um termo que até é muito difícil de se explicar por conta da sua complexidade, né? Ele tem uma fantasia aí em cima para dificultar o acesso, que é a securitização de créditos públicos. Inclusive, a Auditoria Cidadã da Dívida entrou com uma interpelação judicial. Extrajudicial. Entrou com uma interpelação extrajudicial. Primeiro, você pode falar para a gente sobre o que se trata essa securitização? E segundo, qual é a importância do conhecimento público sobre esse mecanismo? Sim. Olha, isso aí é mais uma grande jogada do mercado financeiro, tá? Que, primeiro, olha o nome, né? Securitização. Já é para as pessoas comuns quererem desistir de escutar, né? Mas não desistam não, viu, pessoal? Porque nós precisamos de todo mundo para essa luta dar certo. Para a gente barrar esse esquema. Isso aí é realmente esquema. Nós temos um professor da Universidade Federal de Goiás que fez uma live com a gente uma vez. Ele nos esclareceu como que o mercado financeiro produz esses mecanismos sofisticados e complexos. Eles arregimentam grupos de pessoas extremamente inteligentes, brilhantes, para criar mecanismos dessa natureza. Então, todo mundo que vai escutar não precisa achar que você que não está conseguindo entender. Não, o instrumento já foi criado de forma complexa. Exatamente para dificultar, primeiro, que qualquer pessoa descubra o desvio, o roubo de dinheiro público que esse mecanismo esconde. E segundo, quando alguém descobre, eventualmente, como nós da Auditoria Cidadã descobrimos, e vai explicar, a maioria das pessoas fala, eu não consigo entender. Então, a gente faz diagrama, tá? Porque só mesmo com um gráfico para facilitar. Nesse aqui, ó, as pessoas podem entender o que está por trás da securitização. Todo mundo paga tributo, não paga? Ou diretamente no banco, ou descontado no contra-cheque, ou embutido nos produtos que consome, aí a empresa que vai recolher. Esse dinheiro cai na rede bancária e deveria ir para o cofre público no dia seguinte. Isso que diz a lei. No esquema de securitização, o dinheiro cai numa conta vinculada ao esquema. E dessa conta, uma parte, olha aqui, vaza para investidores privilegiados. Essa parcela que vaza, ela vaza antes de chegar no orçamento. Então, ela não é nem contabilizada aqui. É um escândalo. Então, assim, é um pagamento por fora do orçamento. No bom português, o imposto que o cidadão está pagando no consumo do dia a dia, desde o supermercado até o financiamento do seu apartamento, do seu carro, ao invés desse imposto estar indo para o que a gente entende no popular como investimento público para o Estado, esse dinheiro que o cidadão está pagando está sendo desviado para o bolso de algum ente privado, de algum Faria Limer, alguma coisa assim. Uma parte dele. Uma parte dele, sim. E no escuro.
Porque esse desvio acontece na rede bancária arrecadadora. Lá, em vez de ter somente a conta do Tesouro Nacional, do Tesouro Estadual, Municipal, de acordo com a competência do tributo, o esquema cria uma outra conta antes dessa, que é uma conta vinculada ao esquema da securitização. Aí, esse imposto que todo mundo paga, cai nessa conta vinculada. Aí um pedacinho vai para a conta do Tesouro e uma parte vaza. E essa parte que vaza ainda na rede bancária, que no Brasil é amparada pelo sigilo bancário. Nós só descobrimos tudo isso e documentamos por conta da CPI da PBH Ativos S.A. E eu já cheguei lá com conhecimento desse esquema, porque esse esquema atuou na Grécia também. E eu participei da auditoria na Grécia. Então, é um esquema extremamente nocivo. E esse esquema é totalmente ilegal. Apesar de ilegal, ele foi sendo implementado em vários estados e municípios. Para quê? Para que depois, na hora da tramitação do projeto de lei, o setor financeiro contasse com o apoio dos partidos daqueles gestores públicos que embarcaram nesse esquema, que estão todos complicados. Se houvesse uma investigação séria sobre esse esquema, todos os gestores públicos que implantaram esse esquema teriam que estar na cadeia. Porque é um esquema completamente ilegal de desvio de dinheiro público por fora do orçamento. Então, o que o mercado financeiro fez? Implantou primeiro, para ficar com todo esse pessoal aí na mão deles, e agora, quando o projeto de lei começa retomado no Congresso Nacional, que é um projeto de lei de 2016, ele foi aprovado no Senado em 2017, raspando, quase foi barrado, mas infelizmente foi aprovado, foi para a Câmara dos Deputados em 2017. Nós já conseguimos barrar a votação dele algumas vezes, tá? Depois, na época da pandemia, colocaram um jabuti da securitização na PEC dos precatórios. Nós, da Auditoria Cidadã, arrumamos, fizemos o que podíamos, porque na pandemia você não tinha contato físico com nenhum parlamentar. Nós fizemos de tudo, barramos milagrosamente na última tramitação do projeto no Senado. O projeto já tinha sido aprovado na Câmara, já tinha sido aprovado em comissões do Senado, barramos no plenário do Senado na última hora. Tá? Agora, o projeto está de novo em regime de urgência, podendo ser votado a qualquer momento em plenário. E, Felipe, eu duvido que parlamentares conheçam o que está por trás desse projeto. Por isso que nós fizemos a interpelação extrajudicial. Eles estão recebendo, via cartório, um documento que explica detalhadamente o que está por trás desse esquema de securitização. Eles têm que ter responsabilidade nesse voto. Eles não poderão dizer que não sabiam, porque o projeto de lei é todo cifrado. Se você ler o projeto de lei, você não vai entender o que está por trás. Uhum. Então, nós achamos necessária a interpelação, fizemos a interpelação, o cartório está entregando nesse momento. Entendi. E aí, já entrando na questão dos bancos, Fatorelli, qual é exatamente o papel dos grandes bancos no Brasil, dos grandes banqueiros no Brasil, na manutenção da dívida? Qual que é a participação? Quanto eles participam, quanto eles recolhem? Porque todos os anos eles estão entre os que mais lucram e, por consequência, os banqueiros acabam sendo os mais ricos do Brasil também. Sim. Bom, aqui no Brasil, nós temos o que a gente chama de Bolsa Banqueiro. O que é isso? Você tem conta bancária, eu tenho conta bancária, todo o nosso pessoal tem conta bancária, porque hoje em dia você é praticamente obrigado a ter conta bancária, não é? Nosso dinheiro está lá, nosso salário,
As pessoas que conseguem fazer uma poupança têm o seu dinheiro aplicado. E qual é o papel dos bancos? Os bancos deveriam pegar todo esse dinheiro da sociedade que está lá, tá? Porque uma grande mentira que se fala é que brasileiro não faz poupança. Mentira! Em moeda, nos bancos, tem mais de 1 trilhão de dinheiro da sociedade. Já teve época que era quase 2 trilhões. Esse dinheiro, o que os bancos deveriam fazer? O que os bancos no mundo afora fazem? Emprestam. Emprestam a juro baixo. Se você morasse na Alemanha, você conseguiria pegar um empréstimo para comprar sua casa com juro de 1% ao ano. Por isso que não tem morador de rua lá. As pessoas conseguem comprar suas casas com o seu salário. Olha aqui no Brasil. Por que tem tanta gente morando na rua? Por que as pessoas fazem o financiamento e não dão conta de pagar? Porque o juro aqui é exorbitante. E por que os bancos se dão ao luxo de cobrar juro exorbitante? Muita gente desiste de pegar juro. Muita gente tem ideia brilhante, poderia abrir uma empresa, gerar emprego, gerar renda, gerar produto útil para a sociedade. Por que não faz? Porque vai lá ver o juro e fala, não vou dar conta de pagar. Entendeu? Então, os bancos se dão ao luxo de não emprestar, só emprestam a juros exorbitantes. Por quê? Porque todo esse dinheiro, que não é deles, é dinheiro da sociedade, se eles não emprestarem, eles vão lá, depositam no Banco Central e ganham juro sobre um dinheiro que nem pertence a eles. Por isso que a gente chama isso de bolsa banqueiro. Bolsa é uma coisa que você paga assim, como uma caridade. Por exemplo, a Bolsa Família. A pessoa que recebe a Bolsa Família não tem que devolver a Bolsa Família depois. Por quê? O que justifica o pagamento da Bolsa Família é o fato de que aquela pessoa está pobre, miserável, e ela não pode ficar à míngua. Então, ela recebe a Bolsa Família. Os bancos recebem Bolsa Banqueiro. Por quê? É uma dádiva, é uma benesse, paga um juro pago sobre um dinheiro que sequer pertence a eles. Mas então o povo paga 2 vezes. É uma vez para o dinheiro que já está no banco, que é dele, e que é investido no Banco Central, investido em título da dívida pública, e quem paga essa dívida pública, de novo, é o povo para o banco. Entendeu? E quanto, se você me perguntar, da dívida interna, qual que é a participação aí? Dessa dívida interna, que é a dívida emitida pelo Tesouro Nacional, títulos emitidos pelo Tesouro, de responsabilidade do Tesouro, Tesouro que paga juro, o juro sai do orçamento, tá? Essa dívida interna, em reais, de responsabilidade do Tesouro, está em mais de 8 trilhões de reais. Desses mais de 8 trilhões de reais, 2 trilhões e 300, tá? 1/4 praticamente dessa dívida são títulos que o Tesouro Nacional emite e dá de presente para o Banco Central. O Banco Central não paga para o Tesouro, ele recebe de graça. 2 trilhões e 300 mais ou menos atualmente. Além do Tesouro Nacional doar esses títulos para o Banco Central, o Tesouro Nacional ainda paga juro para o Banco Central sobre esses títulos que ele doa. Olha que mãezona, e olha que tudo que você procurar para ler aí, fala que o Banco Central é que financia o Tesouro. Você acredita? Olha, que mentira deslavar. O Tesouro, nós é que financiamos o Banco Central. Porque o Tesouro dá título e ainda paga juro. Essa receita de juros é a maior receita. Quando a gente analisa o balanço do Banco Central, a maior receita do Banco Central são esses juros que o Banco Central recebe do Tesouro. E o que o Banco Central faz com esses juros? Remunera os bancos.
paga bolsa banqueira para os bancos sobre esse dinheiro que sequer pertence a eles. Então, o Banco Central se converte em uma correia de transmissão, porque esses juros que saem do Tesouro Nacional para o Banco Central e o Banco Central paga para os bancos, esses juros saem do orçamento público. É dinheiro que deixa de ir para a saúde. É definido lá na LDO, com todo o orçamento público no final do ano para o ano seguinte. Está no bolo do juro da dívida. Entendo. Está no bolo, não vai específico para o Banco Central. É tudo ali. Isso é um mérito da Auditoria Cidadã, denunciar isso, investigar isso e mostrar isso para a sociedade. Entendeu? Porque isso não é explícito lá na LDO, não. Uhum. Isso aí, esse gasto com juro que o Tesouro paga para o Banco Central entra no bolo do gasto com juro da dívida. Mas isso é dívida? Isso não é dívida. Uhum. Título que o Tesouro emite e dá de presente para o Banco Central sem receber nada em troca. Isso é dívida? Isso não é dívida. Uhum. Então, por isso que eu criei, eu estava no Equador, 2007, 2008, na Auditoria da Dívida do Equador. Eu criei o termo sistema da dívida. Para quê? Uma coisa é a dívida pública, aquela lá que empréstimo, por exemplo, que ajudou a construir Itaipu. Aí mesmo lá tem que fazer auditoria, tá? Tem que ver as condições, tem que ver uma porção de coisa. Mas essa poderia ser considerada uma dívida pública de verdade, porque recebeu o dinheiro, fez lá o investimento importante de geração de energia elétrica, etc, etc, etc. Tem várias coisas para serem questionadas, mas é uma dívida. Agora, transformação de dívida privada, essa bolsa banqueiro, isso não é dívida, tá? Isso aí é mau uso. Isso aí é usurpar do instrumento de dívida pública para colocar mecanismos que vão beneficiar setores privilegiados. Aqueles que julgaram suas dívidas para o setor público, agora quem ganha bolsa banqueiro, quem vai ficar com dinheiro desviado pela securitização. Então, esses mecanismos que a Auditoria Cidadã da Dívida tem denunciado. Então, eu chamo isso de sistema da dívida. Tá? Para não confundir dívida pública legítima com sistema da dívida. E só a auditoria é a ferramenta capaz de analisar tudo e separar. Isso aqui é dívida, isso aqui não. Isso aqui é mecanismo, isso aqui é sistema da dívida. Perfeito. Agora, Fatorelli, você mencionou uma coisa que é muito interessante. O Tesouro Nacional passa 2 trilhões para o Banco Central. Isso entra lá na lei orçamentária, né? No final, não. Isso que passa, passa em títulos. Passa em títulos. O que passa em dinheiro é o valor dos juros. Ah, tá. Então, todo ano a gente vai pagar juros para o Banco Central em cima desses títulos. Isso. Ok. Esse dinheiro que sai do Tesouro Nacional, ele vem junto com o orçamento, tá? Ali orçado. Assim como também entra no orçamento tudo que é gasto primário. Sim. Né? Mas, afinal de contas, então, faz sentido a gente dizer que não tem dinheiro para saúde, educação no Brasil? Não. Nunca fez sentido. Tá? A razão de ser do Estado, um Estado que tem poder de cobrar tributo das pessoas, que tem poder de fazer as pessoas pagar imposto, é garantir o bem-estar social, a ordem pública, vida digna para todo mundo. Essa é a razão de ser de um Estado. Tá? O Estado tem que organizar isso. Por isso que ele cobra imposto. E aí, a distorção que foi acontecendo na legislação, claro, né? Eles conseguem aprovar a legislação porque quem financia campanhas, quem coloca o pessoal lá e quem pressiona sob todas as formas é o poder financeiro. Então,
criar uma série de normas que colocam limite só no gasto primário. Esse juro, por exemplo, da Bolsa Banqueiro, ele entra no gasto da dívida, que não é primário, entra no gasto com o juro da dívida, e não tem limite para isso. Tá? Dinheiro não falta no Brasil, como a gente está falando lá na campanha nacional por direitos sociais. Uhum. O nosso problema é o privilégio do sistema da dívida. Tá? E aí uma outra pergunta que é assim, para a gente ter noção de qual é o malefício para a população, que preço que a população paga no final por essa lógica de sistema que a gente segue ainda hoje, de cortar, reduzir gastos públicos, investimento em infraestrutura, saúde, segurança e educação, em detrimento, na verdade, em favor do pagamento da dívida pública. Por exemplo, tem conhecimento que o estado do Rio Grande do Sul, assim como muitos estados do Brasil, estão em processo de recuperação judicial e tem seguido essa mesma cartilha de corte de investimento para saldar pagamento de dívida pública do estado. Você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre essa situação? É regime de recuperação fiscal, uma figura que criaram, né? Que está lá no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, já há alguns anos já se mostrou que de recuperação não tem nada, que a dívida aumenta, que as contas públicas continuam desarranjadas e que esse regime só serve para acirrar o controle sobre os investimentos públicos de interesse da população, que são os investimentos sociais e os investimentos na estrutura do Estado, infraestrutura, desenvolvimento socioeconômico. Só isso que fica amarrado. Prevenção de catástrofes climáticas, por exemplo. Pois é. Então, inclusive, hoje nós vamos ter uma live no canal da Auditoria Cidadã, depois vocês podem divulgar, com um professor lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que falou exatamente isso. Quanto que esse modelo neoliberal aplicado de corte de investimentos, de privatizações, de avanço do grande agronegócio de exportação, que inclusive é isento, né? Não paga imposto. O avanço da mineração. Quanto que tudo isso é responsável por essa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E nós temos um núcleo lá, inclusive coordenado por auditores do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que já mostrou que a dívida do Estado já foi paga. Ela já foi a questionável dívida, ainda que não se anule toda a parte questionável dessa dívida, ela já foi paga há anos. E ela continua ganhando proporções como bola de neve por conta do índice de atualização usado lá na década de 90, que foi o IGPDI, um índice estabelecido pela Fundação Getúlio Vargas, privada, que coloca até variação do dólar. Qual é a lógica de colocar esse índice numa dívida interna entre Estado e União? A União refinanciou as dívidas dos estados, aplicou esse índice. Isso aí fez o estoque da dívida galopar. E nunca houve uma auditoria dessas dívidas dos estados. Nós temos um livro sobre a auditoria cidadã da dívida dos estados, que traz muita informação sobre a dívida dos estados. Essa calamidade do Rio Grande do Sul, a gente denuncia essa questão da dívida, assim como lá em Alagoas também, onde houve o problema lá da Braskem. Nós tivemos, no caso da dívida do estado de Alagoas também, a assunção de passivos do banco estadual que foi privatizado, e o passivo dele foi transformado em dívida pública do estado. E sobre essa montanha passou a ser aplicada a atualização monetária automática, com base nesse IGPDI. Então, um índice assim, que toda a alta que o dólar teve foi impactada, sabe, por isso aí. O banco estadual lá era o Produban, tá? E o nosso pessoal do núcleo investigou
que era esse passivo do Produban? O núcleo da auditoria lá em Alagoas mostrou que eram passivos de grandes usineiros influentes politicamente. Então, aquele passivo foi transformado em dívida pública do Estado de Alagoas. E está lá o Estado de Alagoas, empobrecido, com a população carente de vários serviços públicos. Então, quando você me pergunta qual é a consequência, nós estamos pagando uma alta conta que não é nossa. E nós estamos vivendo no avesso do país em que poderíamos estar. Uhum. O Brasil, com essa riqueza toda, era para não ter absolutamente nenhuma pessoa carente aqui. Era para nossas escolas, clínicas, hospitais serem assim deslumbrantes, sabe? Tudo público, atendimento amplo, universal de fato e de excelência. E com todo mundo tendo uma vida digna, com um país desenvolvido. E olha como é que nós estamos, tecnologicamente atrasados, socialmente atrasados. O drama social leva à violência, não é? Muitas vezes a exploração do grande agronegócio, da mineração, com essa vergonha toda que tem aqui no Brasil, que são setores que conseguem manter na legislação uma isenção injustificada, não respondem pelos danos ambientais. Olha agora as calamidades, a conta vem. E infelizmente vem em cima da população, não é? Os muito ricos, logo diante da primeira ameaça, entram nos seus jatinhos, vão para lugares seguros, e a população é que paga a conta, que perde tudo, né? Então, é preciso continuar com essa luta, e eu agradeço, viu, por essa oportunidade de dialogar com vocês, para que mais e mais pessoas acessem o conhecimento que a Auditoria Cidadã da Dívida vem produzindo. A gente que agradece, Fatorelli. E a Auditoria Cidadã frequentemente faz ações de educação popular, né, para falar sobre, afinal de contas, como funciona esse mecanismo de extração de riqueza que está colocado em cima da classe trabalhadora. Quer deixar uma última mensagem para os trabalhadores organizados de todo o Brasil? Quero sim. Em primeiro lugar, acessem essa cartilha, tá? Essa cartilha está disponível na página da Auditoria Cidadã. A gente ainda tem algumas impressas, então eu deixo à vontade para vocês organizarem alguma atividade, colocar como prêmio uma cartilha da auditoria para a gente mandar, tá? Para a gente mandar em papel também. Por quê? É preciso que todo mundo tenha esse conhecimento. Se a gente não pressionar para mudar isso, quem está aí no poder, com voto e etc., não vai mudar, não é? Isso aqui só vai mudar a partir de pressão social. E essa pressão social, ela só vem se as pessoas tiverem conhecimento do que está acontecendo. Senão, como é que vai pressionar? Se não tiver conhecimento de todo esse desvio que está acontecendo, não é? Então, a gente promove curso à distância, lives, publicações como essa cartilha, como vários folhetos, campanhas. Nós temos atualmente 3 campanhas em andamento. Uma campanha para limitar o juro no Brasil, tá? Uma campanha é hora de virar o jogo, e o jogo que a gente fala é o jogo do modelo econômico. Esse modelo econômico que está aí, ele produz escassez. Essa escassez que a gente tem aí no Brasil é cenário. Sabe quando você monta um cenário no teatro, que monta aquela coisa toda? Aquilo ali é cenário. Um cenário produzido pelo modelo econômico. Nós temos que arrancar esse cenário de escassez. Porque por trás desse cenário de escassez está a nossa realidade de abundância. O Brasil é, de fato, concretamente riquíssimo. E nós temos que reivindicar essa riqueza, para que essa riqueza seja uma realidade na vida de todas as pessoas. Então, tem essa campanha, é hora de virar o jogo, explica
o que está sustentando esse modelo econômico e produzindo escassez para a maioria. E temos agora a campanha nacional por direitos sociais. Tá? Essas 3 campanhas estão lá em destaque na página da Auditoria Cidadã e que eu convido todo mundo para acessar. Convido também, está lá também o 4º destaque, são 4 ícones assim logo no topo. Quem abrir a página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br, vai ver 4 destaques. Essas 3 campanhas que eu acabei de falar e um outro, bomba, desvio de recurso público, que é esse esquema da securitização. Nós criamos uma ferramenta com um clique. Se você clicar lá, vai abrir no seu e-mail, já com endereçamento para todos os deputados e deputadas federais, uma carta falando do dano que está por trás desse projeto de lei, que quer legalizar o esquema de securitização. Então, pessoal, eu faço um apelo para vocês clicarem lá, especialmente agora nesses dias, tá? Porque esse projeto pode ser votado a qualquer momento e passar a desviar grande parte dos tributos que todos nós pagamos por fora do orçamento. Tá? Um absurdo. E se parlamentar receber 1, 2 e-mails, ele não vai fazer a menor diferença. Mas se ele passar a receber 500 por dia, e essa ferramenta pode usar todo dia, tá? Você pode mandar todo dia. Se ele passar a receber 500 e-mails, ele vai, opa, que projeto é esse? Que está chegando aqui todo dia, tem tupi na minha caixa. Então, tudo isso, gente, a gente procura fazer para mobilizar a sociedade em torno do necessário combate a esses mecanismos do sistema da dívida. E no mais, acompanhar nossas redes sociais. Todo santo dia a gente faz pelo menos 3 publicações. Pelo menos 3. No Facebook, no Instagram, no Twitter. Fazemos também podcasts, lives no YouTube. Se as pessoas passarem a seguir a Auditoria Cidadã da Dívida, elas vão também aos poucos adquirindo esse conhecimento, fazendo parte dos nossos núcleos, viu? É isso. A gente luta para vocês, então queremos que vocês abracem essa luta. E a cobertura do Jornal A Verdade fica por aqui, mas não se esqueça também de seguir o jornal nas redes sociais e lembre-se de que o nosso jornal ele não depende de nenhum apoio externo para se manter. Considere fazer a assinatura do nosso jornal impresso para receber essa mídia popular independente na sua casa. Eu já assinei, viu? Até a próxima, pessoal!